Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h28, 6h28, horário de Brasília desta sexta-feira, última sexta-feira do ano de 2023. Segunda-feira já estaremos no ano novo, 2024, né? E eu quero lembrar os irmãos que teremos uma programação especialíssima já a partir de amanhã aqui na Rádio Manaim, mas daqui a pouquinho eu passo, já recebi a circular. E daqui a pouco eu passo para os irmãos. Antes da gente dar início ao pós-madrugada de hoje, eu quero mandar um grande abraço à nossa irmã Shirley. Nossa irmã Shirley, ela mora em Formiga, Minas Gerais, e ela fez aniversário na última quarta-feira, mais conhecido como antes de ontem. Quarta-feira, antes de ontem, a irmã Shirley aniversariou, está de idade nova. Que Deus te abençoe, irmã Shirley, viu? Receba aqui o nosso abraço, embora atrasado, mas receba aqui o nosso abraço, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, minha irmã. Um feliz aniversário para ti. Tá valendo ainda, tá na semana, né? Que Deus abençoe a sua vida nesse novo ano que se inicia na sua vida, nesse novo ciclo, que seja de muitas bênçãos na sua vida. Tá bom, minha irmã? Estaremos orando por ti. Nossa irmã Shirley, aí de Formiga, em Minas Gerais. Que Deus abençoe. Bom, são 6h29. Deixa eu lembrar aqui os irmãos que no dia 31, ou seja, domingo agora, depois de amanhã, a partir de 11 horas, logo após a Escola Bíblica Dominical, nós daremos início aqui na Rádio Manaim a uma programação especial de final de ano. E eu quero contar com a participação de cada irmão, tá bom? Lógico que os irmãos estarão nas igrejas, cuidando do templo para o culto de vigília, logo mais à noite do dia 31, culto de vigília, né? Então, os irmãos, por gentileza, os irmãos que quiserem, né? Claro, nos enviando pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo portal. Kleber, estamos aqui na igreja tal, tô aqui na igreja aqui do pastor Eduardo Míquio, aqui no bairro República, aqui em Vitória. Tá eu, fulano, ciclano, tá bom? Para que a gente possa mandar abraço aqui para os irmãos, mande fotos também, vamos postar as fotos no Facebook, no Instagram. Tá bom, meus queridos? Vamos glorificar o Senhor juntos nesse último dia, domingo, dia 31, a partir de 11 da manhã até as 5 da tarde. Estaremos aqui recebendo os pastores que estarão contando as experiências durante todo esse ano. E você pode enviar também a experiência que você teve com o Senhor nesse ano de 2023. Uma experiência de cura, de libertação, uma experiência de uma porta de emprego aberta, uma experiência que você teve com o Senhor que mudou, transformou a sua vida, tá bom? Conto com você, hein? Tá certo? Quer anotar o nosso e-mail aí? Quer anotar o nosso e-mail? Anote aí, contato@radiomanaim.com.br. Pode enviar pelo e-mail ou pode enviar diretamente pelo portal, pelo Facebook. Estaremos aqui o domingo, o dia todo aqui com os irmãos. Meus irmãos, o texto trazido nessa manhã pelo pastor Leonardo Dias, Salmos 73, verso 25, diz assim: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Quem escreveu esses salmos foi Asaf, um irmão levita. E quando ele escreveu esses salmos, ele tinha mais ou menos 73, 75 anos de idade. Já era um senhor de idade, né? Não era tão jovem, mas também não era tão idoso, mas ele tinha entre 73 e 75 anos de idade. E esses salmos aqui, esse cântico de Asaf, no início, ele começa a palavra-chave, na minha modesta opinião, está no verso 2, quando diz assim: quanto a mim, ele começa: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E ele diz: quanto a mim. Essa é uma vírgula, é uma mudança de olhar. Ele começa e diz assim: os meus pés quase que se desviaram, quase. Faltou pouco para que escorregasse os meus passos. Por quê? Porque ele começou a olhar para o lado. Ele tirou o foco, a visão do Senhor. Ele começou, olha o que diz o verso 3, assim: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios.
Ele começou a olhar para o lado. Mas aí, o verso que o pastor Léo deu nessa manhã, no verso, foi passando na vida dele. Aí, ele fazendo uma retrospectiva, ele olhou para dentro dele. E no verso 25, ele diz assim: mas a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Ele caiu em si. Ele começou a tirar o olho agora, o olhar das pessoas, dos ímpios, da situação, das circunstâncias. E olha o que ele diz no verso 28. Ele diz assim: mas para mim, aí ele volta quanto a mim novamente. No original aqui tá: mas quanto a mim, outra virada de foco. Bom, você está vendo aí na sua tela. Nosso irmão Josias colocou na tela pra gente aí. Mas quanto a mim, ou mais para mim, bom é aproximar-me de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Queridos, tem um louvor que nós cantamos que é assim: não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor. Nós não devemos olhar as circunstâncias. Mas por que fulano, ciclano? Mas por que com ele é assim, comigo é diferente? Mas por que não tem? Nós temos que olhar no Senhor. Nós temos que aprender como Asaf. O que nós precisamos aprender? Que a nossa prosperidade, que a nossa bênção, ela vem do Senhor. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. E é no Senhor que nós devemos pôr toda a nossa confiança, porque Ele é o nosso refúgio. Ele é o nosso socorro bem presente. Pastor Léo, deixa eu chamar o pastor Léo aqui para esse início aqui de pós-madrugada. Pastor Léo, não devemos olhar as circunstâncias. Como a Asaf mesmo, ele citou aqui nesse cântico, nesses salmos, né? Ele começa assim: quanto a mim, olha, eu sei que Deus é bom, é verdadeiro, é real, mas por que fulano, né? Ele não serve ao Senhor e ele tem isso, tem aquilo, eu não tenho. Estou aqui resumindo, estou aqui conjecturando. Mas aí ele cai em si e fala: olha, meu Deus, me perdoe. A quem eu tenho senão o Senhor, no céu, na terra, em tudo quanto é lugar? E quanto a mim, agora ele cai em si, né? Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, porque o Senhor, Ele sempre está junto de nós. Ele sempre tem um olhar de misericórdia, graça e misericórdia. Paz, Senhor, pastor Léo. Paz, Senhor Kleber, os pastores, né, os nossos irmãos que estão participando conosco aqui do pós-madrugada, esse último. O último do ano, na sexta-feira aqui. Do ano. É isso mesmo, né? Asaf, ele caiu em si, né? Caiu em si. Ele descobriu que ele tinha um bem maior. Era isso, né? Ele descobriu que o Senhor é muito melhor. É verdade. É isso que foi, né? O Salmos 23, me perdoe aqui essa intromissão, o Salmos 23, Davi, no original, Davi diz assim: o Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Não falta. Né? É o Senhor que não falta. E quando o Senhor não falta nada. É o Senhor, nós temos tudo. Temos tudo. Temos tudo. Temos tudo, né? Não falta, né? Porque quando a gente recebe, né, o Senhor na nossa vida, Kleber, nós passamos a ter um direcionamento agora dele. Não é aquilo que eu acho, que eu quero, o que eu desejo, né? Por isso que ele coloca isso aqui: olha, não há outra coisa que eu desejo, se não for o Senhor. E tem que ser, né? Desejar o Senhor significa desejar a eternidade, que é o melhor, né? Que é para nós tudo, porque de nada vai valer, né? A pena, de nada eu ter e não alcançar ali a salvação, né? Alcançar a glória do Senhor, que foi o que Asaf ele entendeu. E você vê no versículo todavia, olha o amor do Senhor, né? O versículo 23, né? Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita. Então, quer dizer, o Senhor nos faz ainda entender isso, porque há tempo de nós entendermos isso. E teve o quase dele, né? No início, foi exatamente o momento de oportunidade que o Senhor o fez entender que o Senhor é maior, né? Para o nosso irmão que está aí ouvindo, né? Às vezes é muito
comum a gente olhar, por que que, né? Exatamente. O outro tem, Isso acontece. né? Tem ali, tem isso. E ele não serve o Senhor, ele é isso, ele é... Verdade. Não é verdade? Mas, né, os bens deles estão aí. E a traça e a ferrugem vai corroer. Isso me lembrou aqui daquele homem, o Senhor Jesus contando aquela parábola. Daquele homem falou assim: a minha alma agora pode ficar tranquila, que agora eu tenho, né, local aqui para colocar. Não é? Né? Aí o Senhor falou: louco, essa noite pedirão a tua alma. E aí? Que você tem guardado, para quem será? Vai ficar tudo aí. Agora, qual é o seu bem maior? Não é? Exatamente isso. Exatamente. Aí nós vamos, assim, a palavra, guarda o que tens, né? Quando nós vemos lá na carta, ali, as igrejas da Ásia, né? O que você tem hoje? O que nós temos? Né? Então, essa resposta que nós precisamos dar para o Senhor. Eu só tenho a Ti, Senhor. Não tem outra coisa. Não desejo outra coisa além do Senhor, né? E aí fez ele entender exatamente isso. O desfecho desse salmo é que é maravilhoso, né? Então, olha, bom é o quê? Eu estou aproximando do Senhor. Bom é aproximar cada dia. E nós estamos rompendo mais um ano, queridos. E nós podemos dizer, né? Estamos mais perto do arrebatamento. Estamos mais perto do Senhor. Bom é aproximar-me de Ti. Então, olha, nesse final do ano agora, nós estamos mais próximos do arrebatamento da igreja fiel. E olha o que Davi diz aqui no Salmo 16, pastor Léo. Davi diz assim, no Salmo 16, verso 2, diz assim: a minha alma disse ao Senhor, Tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de Ti. Não tenho outro bem além de Ti. Não tenho. E no verso 8 desse mesmo Salmo ele diz: tenho posto o Senhor continuamente, ou seja, dia a dia, diante de mim. Por isso que Ele, o Senhor, está à minha mão direita e nunca vacilarei. Porque a confiança dele estava posta no Senhor. Senhor, eu citei. Alegria. Eu até citei um dos salmos aqui, né, também, né? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Não é o nome de pessoa. É o Senhor. Não é minha conta, não. Meu bem, não. É o Senhor. Ele é tudo. A nossa confiança é Ele. Porque dele, por ele, para ele. Maravilha. São todas as coisas. Amém. Pastor Eduardo Míquio também conosco nessa manhã aqui, nessa última madrugada e último pós-madrugada deste ano de 2023, ao vivo, né? Porque teremos a madrugada amanhã, sábado, mas já será gravada, mas ao vivo este é o último do ano. Pastor, não há nenhum problema em almejar um emprego melhor. Não há nenhum problema em pensar em melhorar financeiramente, enfim, não há nenhum problema nisso. O problema é correr tanto atrás do dinheiro ou de algo material a ponto de colocar em primeiro lugar na nossa vida e deixar Deus ficar para depois. É isso que ele está falando. E ele cai em si a tempo de falar: não, peraí, bom é ter o Senhor junto também, bom é servir o Senhor, bom é colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. Ele é tudo para mim. Paz, Senhor pastor Eduardo Míquio. Paz do Senhor Kleber, aos pastores aqui da bancada e a todos os nossos ouvintes. De fato, Kleber, estava falando aí, né? Almejar algumas coisas aqui nesta vida. Eu acho que todos almejam, né? O problema é quando esse desejo ele se torna maior do que o desejo do homem para com Deus. De ter a sua comunhão, a sua fé para com Deus. E eu achei interessante quando você iniciou aqui falando do contexto do Salmo, né? Fala de uma pessoa já madura, vamos dizer assim, que viveu uma situação de conflito. Sim. Né? Ele externa isso aqui, né? Por que o outro lá, o ímpio, o iníquo, ele consegue algumas coisas? E essa é uma pergunta muito natural, às vezes até na vida do jovem também, né? Mas eu estou indo por esse caminho aqui e eu vejo o meu colega lá, segue um caminho totalmente errado e ele está prosperando. E esse salmo, além de outros textos bíblicos, como por exemplo lá em Provérbios fala sobre isso também, ele mostra exatamente isso. O ímpio prospera, o servo prospera, mas nós temos objetivos muito diferentes, né?
Então, o Asaf aqui, ele traz isso. E ele vai lá no versículo 2, é quando ele começa a dizer a experiência que ele viveu. Ó, eu quase que me desviei. Eu quase que eu perdi, vamos dizer assim, o discernimento. Se você tirar o foco do Senhor... Perdeu o discernimento, você vai para outro caminho. Né? E também a palavra fala que há caminhos que ao homem parece. Mas são caminhos de morte. Parecem ser bons, mas são caminhos de morte. Então, o verbo parecer aí é o que faz toda a diferença. Porque parece que é bom, mas na verdade são caminhos de morte. Então, ele traz esse contexto aqui, o Asaf. E aí, quando nós vamos lendo o Salmo, né, ele fala primeiro, ele reclama dessa situação, e depois, como você falou, ele tem uma virada de chave aqui, vou usar a sua expressão aqui, e quando ele cai em si. Ele cai em si e começa a falar. E o versículo que o pastor Leonardo leu, ele mostra o seguinte, a quem eu vou ter no céu? Então aqui, vou parar aqui um pouquinho para dizer o seguinte, dentro da religião, o céu é onde habita muitas coisas, vamos dizer assim, muitos deuses, dentro de um aspecto religioso. Mas ele entendeu o seguinte, eu só tenho a ti, eu só tenho um Deus, só tenho um Salvador, eu só tenho um Espírito Santo, eu tenho uma eternidade que Deus preparou para eu morar. Então ele pega tudo de valor dessa vida e agora ele fala bem assim, ó, eu só tenho a ti. No céu, o Senhor é o único capaz de me salvar, de me revigorar, de me colocar no caminho, de me levar a passos verdejantes. Eu só tenho ao Senhor. E é profético, né, pastor Eduardo? Por que só ele? Porque foi ele que... Ele já estava profetizando aquele que viria para exatamente morrer no nosso lugar. É isso aí. Só ele. E aí ele depois complementa, né? E na terra, quem eu vou desejar? Qualquer coisa que eu desejar aqui nessa terra, ela é falível. Ela é finita. Tem um prazo de validade. Ela tem um prazo de validade. Mas quando eu desejo a Deus, amém, ele é eterno. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Fábio Jamil também conosco nessa manhã. Já 6h45. Eu estava olhando aqui esses salmos com um pouco mais de clareza aqui, pastor. E no verso 17, há essa virada de chave, essa guinada. Aqui, chamou atenção aqui o verso 17. Ele diz assim, olha, ele vai falando, né, sobre aquilo que estava perturbando, aquilo que estava fazendo com que ele tirasse o foco, o olhar do Senhor. Aí ele fala assim, até o quê? Até que eu entrei no templo, no santuário de Deus. Então eu entendi o fim deles. Aí ele entendeu. É o que o pastor Eduardo falou. Que o ímpio estava indo para um caminho e ele estava indo para outro caminho, que Deus tinha um projeto maior, superior. Um caminho finito, caminho de morte, um caminho de dor. Isso, exatamente. Né? Ele percebeu isso. Isso. E aí, até um louvor que nós tínhamos também, em caminho de dor eu andava. E aí ele entende isso, mas ele entende quando ele entra no templo, ele entra no santuário, onde Deus habitava. Então aí ele passa a entender, a ter essa visão, não essa visão perene, passageira, fugaz, rápida, finita, com prazo de validade, mas que Deus tinha algo muito maior, muito superior, eterno para ele. Aí ele cai em si e ele diz assim no verso, eu estou olhando aqui no aplicativo aqui de hebraico, que tem uma palavra muito melhor aqui que eu gostei muito do que aqui na minha Bíblia. Ele diz assim, quanto a mim, bom, tá no texto bom, mas aqui no hebraico aqui, no aplicativo tá excelente. O conteúdo de me refugiar de uma tempestade, de estar junto, de estar colado, aderido, aquele que adere ao Senhor, está junto. É igual a mão e o braço, né? Você não sabe onde começa e onde termina o outro. Tem esse conteúdo. Bom é estar assim com o Senhor. Aderir ao Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paz, Senhor pastor Fábio Jamil. Pai do Senhor Kleber, aos irmãos aqui, os pastores da bancada e os nossos ouvintes. Kleber, é interessante que eu, parei nesse versículo aqui
e achei esse versículo aqui, assim, o centro do capítulo 73, através desse versículo, quando ele começou a buscar ao Senhor, ele tomou uma decisão: não, eu vou no santuário, eu tô nessa prova, nessa luta, nessa tribulação, eu tô vendo os ímpios prosperarem, mas agora eu vou lá no santuário. Ele começou a caminhar e ele entrou no lugar santo, né? O santuário fala de um lugar onde Deus habita, independente de religião. Ele entrou na comunhão com o Senhor. Podemos dizer nós aqui quantas experiências tivemos, e até parecidas com essa de Asaf. Estávamos atribulados, aflitos, uma enfermidade, achando que Deus, o ímpio, estava prosperando e nós ali afligindo a nossa alma, buscando o Senhor, e nada acontecer. Mas quantas vezes entramos na casa do Senhor e Deus falou conosco, veio o refrigério, o louvor falou o nosso coração, a mensagem falou o nosso coração, os dons espirituais falaram conosco. E diz o texto assim: então eu entendi, ou seja, o mistério foi revelado, o Espírito Santo foi derramado, a graça veio sobre nós, houve o quebrantamento, houve a libertação, e ali ele mudou a vida dele. Aí é o texto que o pastor Léo pregou. Ele começa, né? Ele ainda fala depois: eu passei tantas lutas que o meu coração se azedou. Isso foi refletido até no meu físico. Às vezes as pessoas passam tantas aflições e diz assim: o meu coração se azedou e eu sinto picadas nos meus rins. Quer dizer, a aflição dele era tanta que afetou até o físico dele, a saúde dele. Mas ele diz assim: mas todavia estou de contínuo e tu me seguraste pela minha mão. E ele diz assim: guiar-me-ás com o teu conselho. Ou seja, ele passou agora a ser guiado pelo Senhor. A ouvir a voz. A ouvir a voz do Senhor, e o desfecho seria: guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá em glória. Então é a bênção que o Senhor deu a Asaf, dele reconhecer que ele não tinha ninguém por ele, era o Senhor. É o texto que foi pregado nesta manhã: a quem tenho eu no céu senão a ti? No céu e na terra não há quem eu deseje além de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente, Asaf fez ali, ele escreve, a atitude dele cair em si. Lembrei agora também da atitude do filho pródigo. E quando ele começa a olhar para fora da casa do pai, e ele vai. Mas quando ele está lá naquela batalha, naquela luta, naquela dificuldade, ele cai em si e fala: olha, não tem lugar melhor do que a casa do pai. O que eu vim fazer aqui? E o pai o estava esperando. E como o Senhor estava esperando ele no templo. Estava vendo ele de longe. Não é? E estava esperando ele retornar. Aqueles que estão afastados, né, Kleber? Nesse final de ano, é uma oportunidade para você retornar para a casa do Pai. Cair em si. O seu lugar é na casa do Pai, é no santuário, na comunhão com Deus. Aleluia. Onde Deus fala conosco, onde Deus nos renova, né? Onde as nossas lutas caem por terra e nós reconhecemos que o Senhor está conosco, está cuidando de nós, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é santo e que Ele está abençoando o seu povo. Amém. Deixa eu chamar aqui o pastor Gedair, enquanto o pastor Moisés coloca o microfone ali na direção. Pastor Gedair, Asaf aqui, ele tinha pensado que Deus estava sendo injusto, Deus estava tendo uma atitude injusta para com ele, né? Por não punir os ímpios de imediato. Mas ele esquece que Deus nem sempre ajusta as contas no mesmo dia, né? Porque para Deus não está nesse nosso tempo Kairos aqui, ou Kairos, ou Kairos. Cronos, né? Cronos, é o nosso tempo aqui. Desculpa,
Obrigado, pastor Léo. No nosso tempo cronológico aqui, Cronos. O tempo de Deus é o Kairos, é o Kairos. Ele olha, ele é eterno, ele viu, né? Agora, então, Deus, ou seja, o Senhor, ele tem um projeto. E Deus não vai mudar esse projeto por minha causa, nem por ninguém. Esse projeto está estabelecido na eternidade, vai se cumprir independente se eu creio ou não, se eu acho justo ou não, se eu acho certo ou não, porque o projeto de Deus é o correto, é o perfeito, não só variação, independente se o homem crê ou não, vai acontecer, porque a vontade dele é soberana. Mas Asaf, ele achava que, ele até usa a expressão, né, de dormir. Quando é que Deus vai acordar? Ele não dorme. E a palavra acordar aqui é no sentido de agir, né? Quando é que ele vai agir? Olha, isso está na economia do Senhor. É na economia dele. Agora, existe um tempo para a igreja. Para o arrebatamento, há um tempo de se separar, de se santificar, para que possamos estar com o Senhor. Porque o juízo vai vir? Vai vir. E está vindo rápido demais. O dia do arrebatamento, porque no arrebatamento da igreja, no soar da última trombeta, para que a igreja possa ser arrebatada, se os irmãos quiserem dar uma olhada aí da quinta trombeta para frente, o que vai acontecer para quem ficar aqui na terra? Não será uma coisa muito agradável. Eu vou usar a palavra agradável para ser... Você foi suave, suave, né? Pastor Jedi Ferreira, paz, senhor. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, os pastores da bancada e aos irmãos que participam conosco desse pós-madrugada. Realmente, isso que aconteceu com Asaf, esse salmo retrata aquilo que, na verdade, pode estar suscetível a cada um de nós, né? Porque nós somos isso que Asaf falou aqui, né? Somos homens, somos imperfeitos. Na nossa razão, muitas vezes pensamos que Deus não está agindo, que Deus não está operando ou trabalhando em nosso favor. E quando nós vivemos na razão, o sentimento que temos é de frustração, né? Porque quando Asaf fala, né, parece que o Senhor não está vendo a aflição. E Kleber, muitas vezes é isso mesmo que nós sentimos, né? Por quê? Porque a expectativa que temos no nosso termo cronológico é de que Deus possa fazer no nosso tempo, da nossa maneira, né? A palavra de Deus diz assim que do Senhor pertence a vingança, né? Então, nós entendermos esse processo, como Davi também viveu, sendo atacado por Saul, sendo perseguido por Saul e sem merecer, mas Davi, ele entregou Saul nas mãos do Senhor, né? E o Senhor é um Deus justo também, mas Deus tem o seu tempo de fazer a sua justiça e de agir em favor de nós. Mas nós só somos capazes de entender tudo isso, como já foi dito, e assim, diante de tantas revelações que os companheiros já trouxeram, fica até difícil para nós, né, Brasil, aqui contribuir com Brasil, mas você entrar no santuário modifica a sua vida, até você entender isso, essa comunhão que você precisa ter. A comunhão com o Senhor nos faz enxergar o projeto dele para nós, nos faz entender. A palavra de Deus diz assim, que aquele que é carnal só entende as coisas da carne, mas o espiritual de tudo discerne. Então o nosso grande desafio, Kleber, eu acho é nós entrarmos nessa comunhão, nesse plano eterno do Senhor. Porque quando entramos nisso, nós passamos a entender realmente quais são os verdadeiros valores. O que realmente significa para nós, o que tem importância. Os discípulos entraram numa comunhão tão profunda com o Senhor que alguns deles, parece loucura para muitos, mas diz assim que alguns deles saíram glorificando a Deus por não se acharem
dignos de terem sido açoitados pelo nome do Senhor Jesus. Olha que plano espiritual, que entendimento de obra maravilhoso. Então, quando nós alcançamos essa comunhão com o Senhor, nós entendemos que tudo aquilo que nós passamos aqui não pode se comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. Por isso que ele fala de um Deus, ele fala desse valor. Né? Ele diz, quando ele expressa essa situação no verso 25, né? Ele diz, a quem tenho eu, senão no céu, senão a ti. E na terra não há quem eu deseje. Né? Então, só corroborando com aquilo que o pastor Eduardo Miquel falou, o projeto é de entendimento que no céu nós só temos um Senhor. As pessoas olham para o céu e vê muitas vezes a religião, tudo é alguém vai me ajudar, fulano de tal. Então as orações são destinadas a vários deuses. Nós temos a absoluta certeza que o nosso socorro vem do Senhor, que Só fez os céus e a terra. Amém. E na terra, desejar é de valor. Esse desejo aqui é valor. Cristo é o bem maior das nossas vidas. Por isso nós desejamos, nessa terra, onde tem muitos tendo valores, tesouros diversos, o nosso tesouro, nosso maior valor, o nosso maior desejo é o Senhor na nossa vida. Aleluia. Pastor, agora sim, pastor Moisés Brasil está aqui conosco. Pastor, o pastor Girai estava falando e o irmão mandou aqui, aliás, vou dar o crédito aqui para o irmão Zeno, lá de São Mateus, ele mandou algo aqui que eu achei muito interessante. Obrigado, irmão Zeno, pela participação. Ele disse assim, Kleber, cair em si. Aí ele lembrou aqui de algumas pessoas que caíram em si. O filho pródigo caiu em si. Aí vou voltar para a casa do pai. Deu tempo. Pedro, quando caiu em si, quando o Senhor falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí quando ele nega o Senhor 3 vezes, o Senhor está sendo levado preso, sendo conduzido. E o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. E aquele olhar, ele chorou amargamente. Ele caiu em si e falou, o que eu fiz, meu Deus do céu? Que bobagem que eu fiz. Mas deu tempo. O Senhor morreu, ressuscitou e falou, olha, diz aos discípulos e a Pedro que eu estou vivo. E o Senhor vai até ele. Deu tempo. E ele começa a falar aqui, Nabucodonosor, quando ele achou que era superior, veio algo sobre a vida dele, que ele viveu um tempo como animal, ele caiu em si. Depois ele falou o quê? Olha, não há Deus como o Deus aí de Daniel. Então, o filho pródigo teve que passar fome para cair em si. E a você que está ouvindo a gente aí, você tem que passar mais o que para você cair em si? Paulo caiu em si também. E o que você tem mais que você cair em si? Para você saber que não tem nada melhor no céu e na terra do que o próprio Senhor. Não há nada nessa terra que eu deseje mais do que o Senhor. Que Ele é tudo. Não é? Eu achei interessante isso de cair em si. Como Asaf aqui caiu em si. Asaf, ele não precisou ver a justiça de Deus dia a dia, mas ele aprendeu a confiar no Senhor e a esperar a justiça do Senhor com tranquilidade, com confiança, aguardando a justiça de Deus. Paz do Senhor, pastor Moisés. Paz do Senhor Kleber, paz do Senhor aos nossos amados pastores da bancada, aos nossos ouvintes. Kleber, eles, servos de Deus aí, eles entenderam, né? A bênção maior é estar aos pés do Senhor. Então, cair em si é entender que o que mais importante para nós é a vida eterna. É o que vem além dessa vida aqui, deste mundo, né? Então, nós, Kleber, vivemos um confronto de realidade, né? No nosso dia a dia. Foi o que Asaf viveu todo o tempo dele. Ele tinha 75 anos, não é isso? Isso, aproximadamente. E ele participou do reinado de Davi e de Salomão. Então, ao longo do reinado de Davi, ele viu, né, as situações que Davi passou, né, as perseguições, mas ele viu o resultado final. Então, do servo de Deus, né?
confiança no Senhor. Então, nessa vida, nós também aqui temos esse confronto de realidade. A gente vê, às vezes, o ímpio prosperando, o crente também prosperando, outros não. Mas o mais importante, precisamos entender que o prosperar nosso não é nessa vida, mas a vida eterna. Foi o que Jesus, seu ministério, sempre deixou bem claro para nós, né? Foi o texto que você citou, né? Ajuntai tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça mina. Nem o ladrão mina, né? Nem a traça corrói. Então, o que nós ajuntamos nessa vida aqui é para essa vida. Não tem valor espiritual. Porque a nossa alma, ela não anda de carro, né? Não come pão, é isso? A nossa alma tem sede de Deus vivo. Amém. Então, o mais importante é a vida eterna. E Asaf entendeu isso. E o texto dele, que é o título, né? Ele vê o resultado depois dos ímpios. Apesar de prosperar, mas o resultado. Então, para o servo de Deus, não. O nosso resultado é a vida eterna em Cristo Jesus. E para nós hoje, vamos dizer assim, entre aspas, tá mais fácil você dar uma olhada, porque naquela época Asaf não tinha uma Bíblia. Hoje você tem a Bíblia na sua mão. E você pode dizer, não tenho, Kleber. Eu te empresto uma, dou uma Bíblia para você. As 200 que você tem, né? Olha o que diz Salmos 1, verso 6. 1, verso 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Quem são justos? São aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Ou seja, quando você vai olhar em Apocalipse, o que espera o caminho do ímpio? É tormento eterno, pranto ranger de dentes, né? Fogo que nunca se apaga. E quem chega lá, nesse lugar, que não é o céu, não sai mais de lá. Não tem mais segunda chance. Eu estou resumindo aqui o que espera, o juízo que vai recair de acordo com a palavra do Senhor, com a palavra do Senhor, as profecias que estão no Apocalipse. É isso aqui. Ou seja, tem até mais coisas, né? Eu estou aqui resumindo. Mas o que espera aquele que é justificado pelo sangue do Cordeiro? Alegria eterna. A vida eterna. A vida eterna. O engraçado aqui, o interessante aqui que o texto aqui, né? É o Senhor no céu e na terra. Ele encontra, não, no céu o Senhor e na terra. Aí lembramos da pergunta de Pedro, né? Senhor, o que vamos ganhar por te servir, né? Pedro foi até ousado ali, né? Pedro, quando Jesus chamou, ele estava consertando a rede furada, né? Ele falou, deixamos tudo e te seguimos. O que vamos ganhar? Aí a resposta do Senhor, nessa vida aqui 100 vezes mais e no porvir a vida eterna. Quer dizer, nessa vida, para o servo de Deus, o Senhor vai prover todas as coisas. 100 vezes aqui não quer dizer que você tem um carro, vai ter 2, tem uma casa, vai ter 2, não. É o que você precisar para sobreviver, Deus vai prover para você nessa vida. E é um Deus que conhece, né, o pastor Brasil. É um Deus que não está apenas no céu, né? Que Asaf fala aqui, no céu, e também um Deus aqui na terra que eu desejo. Porque é um Deus que conhece as nossas necessidades. E ele está atento às nossas necessidades. Entendeu, Kleber? E ele tem o desejo de Asaf aqui é de um Deus presente, é Deus Emanuel, Deus conosco. É um Deus, vamos dizer assim, não um Deus que está distante de nós. Fala de um projeto eterno, mas fala também de um desejo aqui na terra, porque nós aqui também temos um testemunho a dar. Nós temos também aqui que desejar o Senhor, né? Não é um Deus distante apenas, é um Deus que está conosco todos os dias. Exatamente, é o 100 vezes mais, né? Que o Senhor tem para nós. 100 vezes mais aqui nessa vida, a presença do né? Senhor, através do seu Espírito Santo, consolando os corações, nos alegrando, provendo o que nós precisarmos. E o mais importante é a vida eterna, é o porvir, né? É a bênção, é o resultado da nossa escolha do servo de Deus, é a vida eterna. É vivermos exatamente aos pés do Senhor, ao lado do Senhor, né? Amém. Deixa eu chamar aqui novamente o pastor Léo. Pastor Léo, o pastor citou aqui o verso 21. Pastor, eu acho que o pastor Moisés falou sobre o rins. Foi. O pastor Fábio Jamil. Né? O verso 21 diz assim: assim o meu coração se azedou. Ou seja, Asaf ficou tão conturbado
que os pensamentos dele o faziam acreditar que a vida com Deus era ruim. O coração dele azedou. Meu Deus do céu, ou seja, é a mesma coisa que aquela pessoa que serve a Deus e fica murmurando: mas por que Deus não me abre a porta? Por que eu não consigo isso? Por que meu casamento está ruim? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É isso mesmo. O coração azedou, os pensamentos. Ele falou assim: ó, o coração aqui, meus irmãos, fala da sede dos pensamentos. E o rim fala da sede dos sentimentos. Então, o coração dele azedou. Meu Deus, ficou aquele crente azedo, né? Aquele crente que reclama de tudo, só murmura, reclama de tudo. Nada tá bom, né? É mais ou menos isso aqui que Asaf estava passando. Exatamente, né? Pois é, Kleber, a gente vê muito isso. Às vezes as pessoas vão atribuindo, né? Assim, pessoas, a igreja. Isso. Né? Então, assim, a pessoa ali às vezes nem não me cumprimentou, não fez isso. Coisas tão banais, são coisas, né, tão pequenas. Né? Vão pequenas. É isso que falou. Coração azedo, né? Então tá ali, um coração ali, sei lá, amargurado. Né? Às vezes, vai ser isso, dessa maneira. Não, tem que ser dessa maneira. Então tudo tá ruim. E aí a pessoa não vê. O agir de Deus. É isso que eu tô falando, né? A pessoa tá tão preocupada em ver o olhar do outro, olhar pro lado, ver o que é isso, aquilo, eu não concordo com isso, aquilo. Que aí o Senhor tá ali para operar. E é o culto. Por isso que o Asaf aqui, ele entendeu. Quando ele entrou no culto... Aí entendeu. Entrou na comunhão. A comunhão. Quando ele entrou ali, quando ele entrou, ele... Rapaz, o que eu tô fazendo? Eu tenho um bem maior. Ele caiu em si. Eu tenho o que outro não tem. É como hoje em dia, caiu a ficha. Caiu. E é isso, o coração, né? Às vezes, assim, Deus quer operar, Kleber, em todo culto. Né? Em todo culto há uma operação do Senhor. Para você, para mim, para nós, no culto ali. Mas às vezes nós é que atrapalhamos esse agir do Senhor. Né? Às vezes eu tão preocupado com coisas tão pequenas, ao invés de estar no culto e abrir a sua boca para glorificar a Deus, para bendizê-lo, né? Para servi-lo mesmo, como ovelhas, né? Do Senhor, na dependência do Senhor. Né? Então, é isso. Deus quer fazer isso. E ainda há tempo. Deixa eu chamar aqui o pastor Fábio Jamil. Enquanto o pastor Fábio Jamil está se preparando para falar, eu quero só ler um versículo que está em Filipenses capítulo 4, versos 11 ao verso 13. Anote aí nossa Bíblia, Filipenses 4, 11. Diz assim, Paulo fala assim: eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, sei ter abundância em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pronto. Glória a Deus. Resumiu. É isso. Kleber, eu me lembrei aqui, os pastores falando do texto em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Nós estamos falando de entrar no santuário e nós precisamos ter ousadia para entrar nesse santuário. Pelo sangue de Jesus. A ousadia é por quê? Porque nós entramos pelo sangue de Jesus. Essa nós não entramos por nós mesmos, pela nossa razão, a nossa força. Então é importante dizer isso, que nós vamos entrar no santuário com ousadia pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício dele por nós, que já nos garantiu o perdão e o acesso ao Pai. E fica também um conselho, nós estamos falando aqui de conselho nessa manhã, e o conselho, um dos conselhos para esse final de ano é também esse texto em Hebreus, no capítulo 10, fala dessa ousadia de entrar no santuário, mas o versículo 25 também diz assim: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, tanto mais quando nós estamos vendo que está se aproximando aquele dia, que é o dia do arrebatamento da igreja. Louvado seja Deus. Eu queria até sugerir aqui que um dos pastores
poderia fazer um comentário do desfecho dos Salmos, porque ele encerra o Salmo 73 na comunhão com o Senhor, com o entendimento que agora ele tinha entendido o que era estar na presença do Senhor. Tem uma irmã que mandou aqui, eu não vou falar o nome dela. Ela disse assim: Kleber, essa palavra que o pastor falou, a alma não anda de carro. Foi o pastor Léo que falou. Foi o pastor Léo, né? A alma não anda de carro. O Brasil. Foi o pastor Brasil? Desculpa, pastor Brasil. Ela disse: me alegrei, pois muitas vezes eu vou ao culto a pé. Eu vou a pé. Meu marido tem carro e não me leva. Por muitas vezes eu estava indo triste, meu Deus. Mas essa palavra me alegrou, porque eu sei que eu tenho um bem maior e a minha alma anseia por um Deus vivo. É isso, minha irmã, é isso. Ó, Asaf, ele sentia dores na alma, pastor Eduardo. O salmista, ele sentia dor na alma, ele estava angustiado, amargurado, semblante sofrido. Lembrei aqui de Noemi, quando ela retorna, ficou 10 anos lá em Moabe, sofrendo. Uma atitude errada do marido dela levou tudo a perder. E aí, quando ela retorna para Belém, para Israel, ela tá passando na rua, alguém fala assim: essa mulher parece Noemi. Parece, né? Mas ela tá tão amargurada, tão sofrida. Aí ela falou: não sou eu mesmo. O sofrimento me fez me envelhecer, me deixar amargurada. Não me chama mais de Noemi, não, me chama de Mara, tá amargurada, não é isso? Ou seja, tudo isso o Asaf passou porque ele olhava o ímpio, que parecia que tinha uma vida melhor do que a dele. Ele estava olhando para o lado. Meu Deus, nós temos que olhar para o Senhor. Ele estava olhando para o vizinho que estava próximo e deixou de olhar o que Deus estava fazendo na vida dele. Muitas vezes as pessoas agem dessa forma, pastor. Não estão vendo o que Deus está fazendo na sua vida. O pastor Eduardo. Pastor Eduardo, por favor. Assim, eu vou voltar naquilo que você falou, né? Que os pastores aqui falaram também. Quando ele caiu em si. Isso. Né? O Zeno aí, nosso irmão Zeno, deu alguns exemplos aí de homens, de pessoas, personagens bíblicos que um dia caíram em si. Então, quando a pessoa cai em si, ela percebe o que ela estava almejando e o que Deus tem para ela. Ela cai em si dizendo: o que eu queria não era nada disso, Deus tem algo muito maior, muito mais grandioso para mim. E aqui o pastor Jamil até fez a citação aqui do último versículo, que é realmente assim, a conclusão dele, né? Ele caiu em si lá no versículo 16, 17, no versículo 2 também, porque ele está narrando uma história aqui, né? Sim. A vida dele. E o último versículo desse salmo, ele fecha exatamente assim: de tudo isso que eu pensei, que eu vivi, eu concluo o seguinte: para mim, o bom mesmo é estar na presença de Deus, é entrar no santuário, é viver a bênção de Deus na minha vida, né? Para mim, o bom é colocar a confiança não naquilo que o outro tem, que o ímpio conquistou, que o meu irmão conseguiu. Não, a minha confiança está no Senhor. Então, essa é uma conclusão de alguém que saiu da sua razão e adentrou o profético. Ele entendeu que o Senhor é tudo que ele tem e tudo que a alma dele precisa, né? Asaf entendeu que o melhor da vida não era o que ele possuía, mas era o que ele tinha dentro dele. E dentro dele, o que nós temos dentro de nós é o Senhor. Ele habita no nosso templo, nós somos templo do Espírito Santo. É tudo que nós temos. Ele é tudo para nós. É isso que ele entendeu, né? Hein, Kleber? Pois não, pastor Moisés. Pois não. Os salmos são louvores, né? Cânticos, louvores. Tá? Asaf aqui, ele era diretor de louvor, né? De Davi depois de Salomão. Então o louvor, nós entendemos que é a expressão da alma remida. Então aqui ele expressa a gratidão por ele ter entendido isso, né? A conclusão, entendeu que o melhor é estar aos pés do Senhor. É a bênção da vida eterna que ele descobriu, né? Eu sempre uso assim, esse último versículo aqui, a gente fala muito sobre o processo, né, da salvação. Ele não parou. Ele teve ali no ápice ali, que foi quando ele entrou no templo, ele teve, foi revelado ali um mistério para ele. Perfeito. Ele não parou ali não, né? Ele
Por isso que ele conclui esse último versículo com esse processo da salvação na vida do homem, que é aproximar. Eu não posso parar, eu não posso ficar para trás, eu não posso voltar ao primeiro versículo, lá ao 2, né? Que ele não posso voltar a isso mais. Agora é aproximar de Deus. Agora é caminhar, né? O pastor Léo, e assim, lá no livro de Jonas, né? Tem um momento que ele fala bem assim, lá no capítulo 2, versículo 7. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Caiu em si também. Ele caiu em si. Outro Elias. exemplo aqui. Elias. Lá naquela caverna. Né? Quando estava lá, o homem, quando ele cai em si, ele percebe assim, o grande valor é Deus na minha vida. O grande valor é eu não confiar nas coisas dessa vida. É eu entregar a minha vida ao Senhor. É eu crer que o Deus que me sustentou até aqui, vamos falar do fechamento do ano, né? O Deus que nos trouxe até aqui, ele vai nos levar adiante, né? Às vezes a gente sempre fala de momentos de alegria no final do ano, mas nós temos irmãos que estão passando por provas, por enfermidades, por situações de perseguição, de investidas. Mas olha só, o ano se finda, mas a ação de Deus sobre nós não se finda no calendário. Ela continua. O Deus que te trouxe até aqui, ó, põe a sua confiança nele, se volte para ele. Ele nunca nos desampara. Você quer ver uma coisa? Eu recebi uma mensagem aqui da irmã, eu não vou nem falar, não vou falar o nome da irmã. Ela disse assim: Kleber, pastores, eu estou com um tumor maligno. Estou prestes a ter que ser operada. Ela está com câncer. Mas em momento algum, desde que eu tomei conhecimento de que eu estava com essa enfermidade, eu fiquei triste, cabisbaixo, pois a presença do Senhor não me deixa ficar triste ou ser triste. Tem pessoas que nem acreditam quando olham para mim e eu falo: olha, eu vou ser operada porque estou com câncer. Meu Deus, está com câncer. Porque ela vive normalmente, sem murmurar, sem reclamar. Sim, mas por que eu? Em meio a 8 bilhões de pessoas no mundo, por que eu tenho isso? Por que o fulano não tem? Fulano, eu sou tua serva. A irmã, minha vizinha não é serva, nunca teve, está bem de saúde. Ela não quer saber disso, ela quer saber que o Deus que ela confia habita no coração e na vida dela, ele vai dar o livramento a ela, está na economia do Senhor. Deus não trabalha com acaso, Deus trabalha me faltou a palavra aqui, com propósitos. Deus trabalha com propósitos. Então, qual o propósito na vida dela? Essa enfermidade, por que o Senhor permitiu? E qual o propósito? Deus quer salvar quem? É o médico, o enfermeiro? Alguém da família dela? Tem alguma coisa. Tem alguma coisa? É isso que nós temos que entender. O agir de Deus. É o que Asaf caiu em si e ele entendeu. Ele entendeu que o mais importante era o agir de Deus na vida dele. Ou seja, o melhor que ele tinha na vida era o Deus que estava dentro dele. Que bênção, né? É isso. É isso. Essa é a conclusão. Bom é servir ao Senhor. Bom é estar junto a Deus. Olha o que ele escreve no 24, né, também, que é todo esse capítulo é muito interessante, né? Esse salmo. Guiar-me-ás com teu conselho. Então, e depois me receberás em glória. É profético. Olha, o irmão, eu não vou falar. O irmão é de. Eu vou falar. Pastor Gilvando, da igreja do Jardim Caiçara, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Ele disse assim: Kleber, quando eu era mais jovem, não era pastor ainda, claro. Passei uma grande luta na minha vida porque eu estava olhando para aqueles que não serviam ao Senhor e tinham prosperidade e eu não. Um dia, o Senhor me deu um sonho. E no sonho, eu vi uma pilha de processos e em cima, o primeiro estava escrito, entre aspas, a história de Asaf. Aí eu fui buscar na palavra e entendi a história de Asaf, exatamente o que vocês estão lendo aí. E passei a glorificar a Deus e me livrei daquela tristeza e Deus alegrou meu coração. Olha, pastor Gilvano, um exemplo. Tá vendo? É isso, recebeu a sua bênção. É isso, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Reinaldo aqui também, aqui da Serra, né? Ele fez a seguinte colocação, muito interessante, olha. Para ele, até que entrei no santuário, né? Para entrar no santuário, você tem que se afastar.
do ambiente que você estava. Isso. Das costas para o Não é? ambiente e virasse para o santuário. Exatamente, né? Então é você, Cantares 3:4 ele cita, né? Fala, né? Apartando-me eu deles, logo achei quem ama a minha alma, né? É isso mesmo, né? E Kleber, Pois não, pastor Jamil. o diácono Erasbi, Uhum. Praia da Costa 4, ele mandou aqui uma mensagem aqui, Salmo 27:4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor no seu Santo. templo. Louvado seja pra Deus. gente, pois não, pastor Eduardo Míquio. Pois Eu não, tenho pastor. uma contribuição aqui, Uhum. do Davi Daniel, lá de Ponto Alto. Ele fala assim: a igreja fiel, quando entende que seu Senhor venceu todas as coisas, ela vai ser vitoriosa com o seu Senhor na eternidade. Não vivemos mais para esta vida, mas para a vida eterna. Temos lutas, mas temos um Deus que cuida de nós. Glória a Deus. Né? Há uma outra contribuição aqui que fala assim: à medida que o pastor discorria aqui na mensagem, o Espírito Santo me fazia lembrar do texto bíblico, e cada texto que vinha à minha lembrança, o pastor citava em seguida, na mensagem: louvado seja o nome do Senhor, porque há um só corpo e um só Espírito, Amém. um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos em todos. Efésios 4:5, que é o diácono Manuel Monteiro. Amém. Eu estou recebendo muitas mensagens aqui, peço desculpa aos irmãos, que eu estou aqui tentando ler todas, mas é impossível. Mas a maioria aqui dos irmãos estão falando assim: Kleber, o que vocês estão falando hoje aí estão me fazendo enxergar a palavra, o texto, esse texto, o que eu estou vivendo de uma outra maneira, de outro prisma, de outro ângulo. Uma irmã mandou assim: Kleber, que bênção essa madrugada. Aliás, na verdade, todas dessa semana edificaram a minha vida, me fizeram lembrar que eu sirvo a um Deus vivo e poderoso. Né? A outra irmã falou assim: olha, Kleber, lá de BH, deixa eu achar aqui, achei. Diz assim: olha, você me fez olhar diferente para essa palavra. Ou seja, isso é natural. Não estou dizendo que porque as pessoas olhavam dessa forma que você está completamente errado. Não. Ok, você errou o alvo, mas, né, ainda há tempo. É natural, às vezes, a gente pensar: poxa, por que fulano não serve a Deus, leva uma vida, né, completamente à margem da palavra, longe dos caminhos do Senhor? Tem isso, tem aquilo. Igual a irmã falou, eu estou indo para a igreja a pé, né? Enquanto tem outras pessoas que têm carro, tem tudo, não estou indo para a igreja, estou indo para outros lugares piores, lugar horrível, né, com risco de perder a vida. Olha só, não olha para isso não. Você tem um Senhor. Tem um Senhor, você tem tudo, Só né? tenho a ti, Senhor. Queridos, olha, tá tão bom esse exercício da palavra aqui, mas eu tenho que encerrar. Estou sendo avisado aqui pelo ponto, pelo nosso irmão Josias, que são 7h26, eu tenho 4 minutos para encerrar e passar o sinal para a TV Manaim. E eu quero dizer que o ano de 2023 passou como um conto ligeiro, né? Foi rápido. E eu quero agradecer imensamente aqui os pastores que aqui estão e a todos os outros pastores que passaram por aqui, que estão conosco, que passam por aqui nesse ano que passaram, que estiveram conosco aqui todos os dias, as semanas, meses, né? E quero dizer que foi uma honra, está sendo uma honra trabalhar com vocês, aprender com os pastores aqui a cada dia, como hoje, por exemplo, essa palavra maravilhosa que fez arder o nosso coração e temos a certeza que Deus é bom, Ele é tudo para nós e nós não temos que olhar para as circunstâncias, mas temos que olhar para Ele, porque a nossa vida é porque nele nós vivemos, existimos e nos movemos. E é tudo para nós. E eu quero pedir o pastor, quem vai orar, o pastor Moisés, pastor Fábio Jamil, por favor, pastor, temos 3 minutos para orar aqui, para devolver o sinal para a TV. Vou pedir ao senhor para que esteja orando, por favor, glorificando ao Senhor por esse ano, por tudo que nós passamos aqui neste lugar, que é orar no geral para os irmãos, que nós temos 3 minutinhos, aliás, agora 2 minutos e meio. Vamos orar? Amém. É momento de oração. Glória a Deus. Momento de oração.
Glória a Jesus. Nosso Pai, nós intercedemos neste momento em favor dos nossos irmãos Amém. aqueles que estão enfermos. Lembramos aqui da irmã Célia, que está internada no Hospital Evangélico, do Heitor, aquela criança, Senhor, que está sem locomoção nas pernas, o Gabriel, de Feu Rosa, criança também, que está enferma, a Francisca, que operou o fêmur, o pastor Gilberto e o pastor José Augusto, a irmã Tereza, do bairro República. Lembramos também dos nossos irmãos aqui de Vila Velha, Fábio Siqueira, a irmã Clara Belmira, o Iago, jovem, a criança também Esther, a irmã também, Senhor, que participou nesta manhã, que citou que está com um tumor maligno, que o Senhor também esteja operando. Amém, Senhor. Nós queremos interceder por esses irmãos que citamos aqui e também aqueles que não citamos, mas que estão nos ouvindo neste momento. Que o Senhor esteja operando grandemente. Espera, Senhor, O Senhor esteja curando, libertando, Misericórdia. batizando com o Espírito Santo, trazendo refrigério, trazendo paz, trazendo alegria. Senhor, que esta palavra nesta manhã possa ficar guardada Amém. em nossos corações. Amém. Ó Deus, e que neste final de ano, aqueles que estão afastados, aqueles que estão amargurados, eles possam entrar no santuário, eles possam conhecer o Deus vivo e poderoso que tem nos feito bem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. São 7h29 e 30 segundos. Deixa eu agradecer aqui a cada pastor, os pastores que aqui estão e a você de casa que esteve conosco durante todo esse ano. Quero mandar um abraço, aliás, o nosso irmão Josias Nunes, o nosso 02, está mandando um abraço aqui, e eu também, ao nosso querido irmão Paulinho, lá na recepção do presbitério. Nosso querido irmão recebe todo mundo com sorriso, Muito bem, com né? carinho, né? Carinho ali, sempre. Paulinho, se não existisse, tinha que inventar, né? Ele é gente da melhor qualidade, nosso irmão Paulinho. Deus abençoe você, receba o nosso abraço aí no presbitério, na recepção, sempre recepcionando os irmãos com muito carinho. Obrigado, Paulinho. Um abraço, meu querido. E todos eles, né? Irmã Todos. Eliane, né? A Todos. Val. A Val. Enfim, a São todos queridos também, ali. muito queridos. Quero agradecer também ao nosso pastor Edson Ian, que tá ali no Master, ali cuidando da gente. Também o nosso irmão Josias, o nosso 02, na técnica aqui, dando todo o respaldo para que a gente possa estar falando aqui, né? E também o nosso querido irmão Yuri, tá lá na parte do Master, lá dentro também, trabalhando na parte técnica, que ninguém vê, mas ele existe e nos ajuda muito, né? Tanto ele quanto o Josias, quanto o pastor Edson. 7h30, nós vamos ficando por aqui, ponto final. Daqui a pouco os pastores vão se despedir apenas pela rádio, não pela TV, que nós vamos dar sequência aqui ao pós-madrugado, mais um pouquinho. Mas você que vai continuar na TV Manaim, que Deus te abençoe, um ótimo final de semana, um final de semana abençoado para você, a paz do Senhor.